Agora sim, estamos ao vivo aí, pessoal. Tudo vivo. bom? Isso, ao vivo e a cores agora. Galera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel, bem-vindo aí. Pô, cara, prazer te receber aqui novamente, né, nessa jornada de pré-aceleração aí da UOL. Boa. A gente que já interagiu aí no passado, né? Enquanto tu ainda trabalhava na Resultados Digitais, num workshop super bacana que tu teve em Porto Alegre, fazendo um workshop sobre growth com as nossas startups. E é um prazer te ter aqui de novo, cara. Obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pela parceria. E galera, vamos chegando aí, né? A gente sabe que a gente estava iniciando ali, tinha marcado o webinar para 5 horas, a gente estava fazendo uns setups finais aqui, agora a gente já podemos começar. Então, sempre, né? Meu nome é Felipe, né? Tô sendo o host aí dessa nossa jornada de conteúdo. Lembrando que a Ola está organizando essa jornada de conteúdo segmentada, né, em SaaS. Então, segunda-feira, a gente contou com o Pedro, da Egro, falando sobre growth, né, o processo de growth, né, no modelo de software as a service. Curiosamente, o Gabriel é advisor da Egro, né, o Pedro, inclusive, comentou inclusive, esse detalhe na segunda-feira, ou seja, o ecossistema parece que é um ecossistema grande ainda, mas ainda todo mundo se conhece, né? Então, a gente ainda tem bastante conexões uns com os outros, então isso é super bacana, né? Como a gente consegue interagir, né? E bom, hoje tem o maior prazer de receber, acho que eu considero o Gabriel uma das maiores, talvez a maior, não sei, a maior autoridade em growth no Brasil, nesse assunto. E curiosamente, né, Gabriel, tu já teve do lado do SaaS e hoje está no lado do Marketplace, né? Do lado do Marketplace, exato. Tu tem as duas experiências aí na tua trajetória e vai ser legal porque eu acho que a gente vai conseguir também explorar um pouco da tua trajetória nas Resultados Digitais, que foi uma trajetória muito bacana, muito, né, muito linda, e agora também na Singu, acho que tem muitas novidades legais, né, para comentar, e também, obviamente, pegar a tua experiência aí, como é que está sendo o processo de growth lá na Singu. Só antes da gente começar, só para reforçar um ponto, pessoal, que a gente está aqui para ajudar vocês, o Gabriel vai disponibilizar o tempo dele, que é muito valioso, inclusive é o ativo mais valioso que o empreendedor tem, entregar o melhor conteúdo para vocês. Mas aproveitem o boleto aí. vai ser caro, hein? O boleto vai ser caro. E a gente só reforça, eu sempre reforço no início das nossas lives, que aproveitem aí o momento para também vocês fazerem networking entre vocês, né? Usem o chat para se apresentar, dizer o que startup de vocês faz, se exponham, né? Que cidade vocês estão falando e principalmente como que a gente pode ajudar vocês. Quais os desafios, quais as dúvidas, quais são as crises que vocês estão enfrentando, que certamente não são poucas, mas escolham algumas batalhas aí que vocês querem vencer e compartilhem com a gente para que a gente possa efetivamente jogar aí as dúvidas, né, desse bate-papo que vai durar em torno de 1 hora para que a gente possa ajudar vocês. Então, hoje, né, o assunto é Growth for Marketplace. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas nesse assunto, ou sobre outros assuntos também que o Gabriel possa ajudar vocês, fiquem à vontade. Gabriel, de novo, muito obrigado pela tua disponibilidade, cara. É um prazer te ter aqui. E eu queria que tu começasse aí, cara, comentando, acho que pra gente aquecer os motores, digamos assim. Conta um pouco da tua história, assim, cara. Em qual cidade tu nasceu, o que tu estudou, como é que foi a tua, né, como é que tu se inseriu nesse mercado, nessa indústria? Como é que eu vim parar nessa história? Como é que tu veio parar nessa história, né? Vamos lá. Bom, antes de tudo, Felipe, obrigado pelo convite, o Al pelo convite também. Agradeço as pessoas de gastar o tempo delas para bater o nosso papo aqui hoje. Vamos tentar realmente transformar o negócio num bate-papo super tranquilo. Pode perguntar de qualquer assunto, se eu não souber responder, eu tenho zero problema em admitir isso, então manda bala, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Meu nome é Gabriel Costa, podem me chamar de Mineiro, pode ficar bem à vontade. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu acabei mudando para Campinas, né? Eu sou engenheiro de alimentos, na verdade, pela Unicamp, e aí eu mudei de vida completamente. Eu me juntei a Resultados Digitais muito cedo, né? A RD, aí sim, na pegada do SaaS, né? Como 20º funcionário lá. Então eu peguei muito do crescimento da empresa. Então lá eu comecei na área de marketing, depois criei a área de growth, depois eu trabalhei direto com o Eric, né? Com o CEO da RD na parte de gestão, governança, projetos. Aí nisso eu participei do projeto, né, de expansão internacional da RD, depois o M&A que a RD fez. Aí nisso eu fui para produto, criei um produto lá, o RD Station Marketing Lite. Iniciei nesse produto, depois um time continuou. Então, nesse meio do caminho, eu acabei pegando um crescimento muito, muito forte da RD.
E nisso eu me junto a Singu, né, que é um marketplace de serviço de beleza, né, delivery de serviço de beleza, que hoje está em São Paulo, Rio e Brasília, em breve aí BH e mais alguma cidade também. E recentemente a gente, né, anunciou agora, semana passada, a gente foi investido na Natura com direito de aquisição da empresa aí ao longo dos próximos anos, dado uma série de performance e tal. Então a gente vira o braço de serviço da Natura agora, que é um monstro inacreditável. Assim. E foi bem legal isso, porque a Natura já tentou fazer isso algumas vezes lá dentro, e aí ela acabou preferindo por trazer a gente, por já conseguir fazer esse negócio mais há um tempo, né? Mas é isso, assim. Então, a gente fica super orgulhoso, porque a tese da Singu foi uma tese de não ficar levantando grana igual louco, e sim uma tese de um crescimento mais sustentável e tal, mais lucrativo até. Tipo, a Singu não era lucrativa, mas os cohorts novos, depois que eu entrei, começaram a se tornar lucrativos muito rápido. Então, quando eu entrei, um cohort demorava 10 meses para se pagar, né? Então, o cliente entrava, as pessoas daquele mês ali demoravam 10 meses, em média, para pagar o investimento que a gente fez e depois virar lucrativo. E aí a gente fez isso, passou de 10 meses para 15 dias, por exemplo. Então, de fato, a gente acabou gerando uma mudança de negócio muito substancial, né? Muito significativo. Então, é isso. No fim do dia, eu falo de marketing, eu falo de produto, eu falo de negócio, eu falo de SaaS, eu falo de marketplace. É o famoso pato. Nada anda, voa, mas não faz nada direito. Mas pelo menos eu consigo passar bem por essas coisas aí. Vai, vamos lá. Vamos lá. Então tá, vamos começar pela tua trajetória na RD, né? Foram 5 anos de RD, né, Gabriel? Acho que foram quase 6, né? Quase 6, né? Então, e tu, lá dentro da RD, tu já entrou na área de growth. Como é que foi essa tua entrada e o que tu fez, assim, para criar a área de growth dentro da RD? E quais foram os aprendizados aí que tu teve lá dentro? Tá, na RD, na verdade, eu começo como um analista de marketing mesmo, mas quando é 2015, a RD já tinha dado um salto e ainda tinha que crescer muito mais, e a gente viu que a gente precisava de um método um pouco melhor, mais consistente, mais sistematizado, mais em cima de processo, teste e tudo mais. E nisso a gente entende que tem essa lógica aí do growth e tudo mais. Aí eu começo a estudar, eu vou pro Vale, aí eu trago as coisas para cá, e aí a gente vai tentando, é bem empírico mesmo o negócio. Então, foi mais ou menos isso. E aí quando a gente de fato vê que a gente criou um mecanismo, um sistema de experimentos, de foco e tudo mais, que foi o workshop, né, que eu fiz aí com a galera lá 200 anos atrás, o negócio funciona bem. De fato, a gente passa a crescer de uma forma consistente, muito em cima de dados, em cima de experimentos e tal. Então, o maior aprendizado dessa época foi que a disciplina importa mais que o modelo. Então, tipo, o fato da gente fazer um negócio muito sistematizado, testes, hipóteses e tal, e com volume grande, né? Pô, aqui eu tinha um time grande também, mas então a gente conseguia testar muita coisa, colocar muita coisa no ar, ver se funcionava, enfim, e ir ajustando esse negócio. E aí esse método na prática, o que eu venho aplicando para mim mesmo, independente se foi em produto, se foi em SaaS, em marketplace, tudo mais. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse processo de transição? Assim, são quase 6 anos de RD, e aí tu faz a transição para Singu, e aí tu assume a área de growth também na Singu, o framework é o mesmo, a disciplina é a mesma, os processos são os mesmos, tu tem a mesma estrutura na Singu que tu tinha na RD, como é que foi essa transição para ti? Tá. Cara, foi bem curioso, porque eu achei que fosse ser muito pior do que realmente foi, muito mais desafiador do que realmente foi, mas eu acho que eu dei um pouco de... Não foi sorte, porque essas coisas não são sorte, mas eu acho que eu tive uma maturidade de tentar não reinventar a roda e meio que assim, cara, o que eu fiz direito lá que eu posso fazer direito aqui também? E aí, naturalmente, o business B2C muda muito. Tanto a dinâmica do marketplace quanto o B2C muda muito. E mobile também. Então, eu saio num cenário B2B, web, SaaS, para um cenário B2C, mobile, marketplace. Isso era um pouco assustador no início, mas quando eu entendi, cara, todo o tech stack mobile, como funcionava, como atribuir, ok, fiquei mais tranquilo. Quando eu entendo que
tem uma dinâmica B2C diferente, beleza, isso eu vou aprendendo e me adaptando. Até hoje eu tenho que me adaptar ainda. Mas a essência do negócio para mim sempre foi a mesma, de gastar tempo fazendo análise, de buscar oportunidade e tal. E aí quando eu chego na Singu e vejo que a gente... a Singu é pequenininha, ainda é pequena, na boa da verdade. E a Singu quanto é o tamanho da equipe da Singu? Umas 40 pessoas hoje. 40 pessoas, legal. Quando a gente vê isso, e eu vejo que mesmo uma empresa pequenininha já tinha 500 mil de pedidos realizados, eu falei, puta, isso agora é um playground bom para quem gosta de fazer análise. E aí eu realmente me diverti lá, cara. Eu gastei muito tempo fazendo análise e achando coisas que nem eram tão difíceis de ser encontradas, mas precisava fazer um trabalho um pouco mais consistente, né? Então, assim, a transição ela é meio assustadora no início, mas eu tentei focar nos princípios que eram comuns aos dois modelos de negócio, assim. E aí, na verdade, misturar o bom dos dois lados, né? Que é, por exemplo, agora eu estou criando um modelo de assinatura dentro do marketplace para as minhas meninas. Agora não, em novembro, e a gente vem melhorando, aí teve a pandemia, cagou tudo, e agora já está retornando ao negócio. Mas é isso, assim. Então, Tô tentando juntar o melhor dos dois mundos, né? Então, sim, isso foi muito bom na história. O negócio não é muito simples, mas quando você também já tem a premissa boa, e aí eu já tinha muita premissa dos economics, do SaaS, assinatura, o recorrente, não um SaaS. Recorrente. Né? Isso facilitou muito. Minhas previsões, meus cálculos, minhas estimativas ficam bem melhores, né? Sim. E como é que foi a tua como é que foi o desafio, assim, do tipo, imagino que você tenha conversado, né, com o Thales, assim, o Thales chegou para ti, Gabriel, o desafio da Singu hoje é esse, ou não, foi, Gabriel, te vira aí, cara, temos que fazer o growth da Singu acontecer. Como é que tu identificou qual que era o principal desafio, né, no início ali, se tu teve essa conversa com o Thales ou não? Foi uma coisa que tu teve que ir tateando e descobrindo por conta, assim. E qual foi esse desafio que tu identificou? Tá, eu acho que eu vou acabar respondendo umas perguntas que eu já vi no chat com essa sua aí também. A Singu, ela já tinha... Eu vou dar alguns passos atrás e já responder outras perguntas, tá? Isso aí, deixa eu ver aqui. Já ia começar a inserir essas, né? Agora que a gente ia começar a inserir na tua trajetória da Singu. Aqui, ó, por exemplo... Mas fica tranquilo que eu vou passar por todas aí. Tá bom. O Higino pergunta aqui como são validados os profissionais, né? Então, beleza. Então, eu vou começar daí. Porque, assim, quando eu tenho a conversa com o Thales, muito o discurso dele a Singu já estava muito redonda em muitos aspectos. A Singu ficou batendo cabeça há muito tempo para acertar modelo, qualidade e tal. E uma das premissas número 1 da Singu é que é um marketplace de curadoria, não é um marketplace qualquer coisa. Não, qualquer coisa não é que é qualquer coisa pior, mas não é qualquer um pode entrar, se cadastrar e pronto. É um marketplace de curadoria. Então isso significa que a gente precisa ter critérios muito bons, muito claros de seleção e treinamento, padronização e tudo mais do serviço. Né? Do serviço. Então, quando eu entro, então respondendo aqui o Higino, de fato a gente faz teste em todas. As meninas vão presencialmente, a gente tem uma base, faz a unha, papapá, a gente analisa. Algumas outras modalidades precisa ter certificado também, tá? Massagem, depilação, algumas coisas. Bom, então, quando o Thales me chama, ele fala assim, cara, a gente está redondo em muitas frentes, exceto a de previsibilidade e crescimento. De fato, a gente não está conseguindo fazer isso de uma forma saudável e tudo mais. Então, beleza. Nessa época, a gente tinha um CAC ali de uns 55, 60 reais, sendo que o recorde chegou a ser 84 em novembro, 84 reais. E aí, CAC obviamente, no usuário para o usuário final, né? Do usuário final, Aí tem aqui deixa eu ver, quer ver? Tem uma outra pergunta que eu já vou puxar também. Aí é a que você perguntou e é do Felipe ali, né? Como que vocês reduziram esse tempo do cliente? Do cliente. Então, na prática, quando eu entro e eu percebo que eu não entendo do mundo feminino, não entendo do mundo de beleza e tudo mais,
eu vou fazer o dever de casa. E aí eu tendo meu volume de dados muito grande, eu vou ver assim, cara, qual que é o perfil de cliente que mais compra? Qual que é o perfil de cliente que mais retém? Qual que é o perfil de cliente que paga Uhum. mais? E aí eu começo a analisar os clientes, então, que tinham maior LTV, ou seja, botavam mais grana no meu bolso, né, um lifetime value maior. Eu vejo os clientes que, meio que assim, que retinham, então tinha muita gente que fazia um primeiro serviço e não fazia um segundo, tinha gente que fazia Uhum. o segundo, terceiro, blá, blá, blá. E aí eu começava a entender o que essas pessoas tinham em comum. E aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui de alguns dados, e a taxa de conversão de usuário para cliente, ou seja, a pessoa baixou o app, instalou e fez um cadastro fez um Uhum. primeiro pedido, né? Toda a tese da Singu era em cima de mulheres de 18 a 24 anos, por ser mais early adopter, mais voltado para tecnologia e tudo mais. Certo. Essas meninas tinham taxa de conversão de 13%. Então, 13% das pessoas que se cadastravam faziam o primeiro pedido. O que se imaginava ser o ICP, digamos assim, né? O Exato, foco. exato, era o foco. Na verdade, nem era 13, era 12,4%. O de 30 a 36 anos era 26%. Então era mais que o dobro. Era mais que o dobro. Isso. Eu tinha retenção 58, 60% maior do público de uma idade maior. Eu tinha uma retenção muito maior de iOS em relação a Android. Eu medi o impacto que o uso de voucher gerava na minha retenção. Então eu fui vendo, cara, o que interfere a vida dessa pessoa. E aí, quando eu entendo que tem um perfil de cliente que me traz muito mais dinheiro do que outro, então, o perfil de cliente de 30 a 36 anos me traz muito mais dinheiro, coloca quase 3 vezes mais dinheiro no meu bolso, o LTV médio, do que o 18 a 24. E eu estou fazendo um tanto de campanha, de ads, de influencer e tudo mais para trazer 18 a 24. O que eu faço? Eu passo a tesoura de um lado e começo a trazer de outro. Nisso, eu tenho uma queda. Eu estou, logicamente, simplificando a história aqui, Claro. mas a essência foi essa: foi de ver quem que é o melhor cliente, ter o número para isso e começar a cortar a grana de um lado e Jogar focar para no outro. outro. E Uhum. nisso, cara, muito rápido eu gero, tipo, em 2 meses eu gero, tipo assim, o cara sai de 10 meses para um mês para eles pagarem. E aí depois Uhum. ele vai aos pouquinhos melhorando e tal. Então, a resposta gigantesca é: eu entrei, tinha muitas coisas funcionando bem, como operação, por exemplo. Um dos motivos é que a gente selecionava muito bem as meninas, ainda seleciona. Tem Uhum. Aproveitamento. treinamento, Uhum. reciclagem, blá, 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 um tanto de coisa. Mas a gente tinha o desafio da previsibilidade. Eu analiso nossos resultados, vejo que tem grupos que consomem muito melhor, muito mais, retêm muito mais, Uhum. são muito mais lucrativos, consomem produtos mais caros, né? Eu tenho unha de 39 e massagem de 170, por exemplo. Sim. Quando eu entendo tudo isso, eu foco num público melhor e realmente paro de gastar dinheiro com o menor. E aí eu diminuo muito meu investimento de marketing e a minha eficiência aumenta. Então o efeito foi esse. Tipo, eu adoraria pagar de gênio aqui, falar que o fenômeno é muito mais sofisticado, mas infelizmente não foi o caso. Mas é isso, então. Estou tentando responder várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Foi isso, assim. Eu acho que e um dos pontos ali, que depois a gente vai entrar na expansão e tal, mas nesse momento que tu conseguiu talvez aparar as arestas em relação ao perfil de cliente ideal, enfim, trazer para dentro né, mudar um pouco dessa configuração da base, a Singu ainda estava focada numa cidade só. Com que momento de expansão que estava a Singu e como é que isso se ajudou ou atrapalhou, né, até na própria validação desse cliente ideal, por exemplo? Assim, é essa a lógica, né? A gente pega o que eu costumo falar é assim, eu já tinha muito dado, né? Sim. Para evidenciar isso para mim. Então eu falo assim, pô, por um lado é uma merda, eu precisei ter 500 mil pedidos para ter essa história do nosso perfil do cliente ideal. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse os dados, eu também não teria tanta certeza como eu tive, né? Então foi um pouco essa dinâmica, sabe? E nesse momento estava só em São Paulo, ou tinha mais cidades que estavam Singu? São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. E agora já está em Brasília também. Aí a gente começou a expandir agora para Brasília, dado outros findings que a gente teve durante a pandemia aí.
A gente viu que tinha uma janela de oportunidade interessante, uma vez que muito salão não está abrindo, muita gente não está confortável de ir ao salão, mas até receber uma pessoa em casa, sim. Sim, sim, entendi. E aí como é que funciona, assim, né, Gabriel, do tipo, vocês têm uma estrutura aí da equipe de vocês de golfe que certamente vocês têm que fazer para fazer os experimentos, né? E aí vocês precisam também um framework, né? Que framework que vocês usam de growth, que vocês usam na Sigu? Vocês usam funil, vocês analisam a jornada do usuário, e como é que vocês levam isso em consideração na hora da própria gestão da área, assim, do tipo, vocês vão se reunir agora para falar sobre as métricas, experimentos que rodaram na semana, como é que é o teu dia a dia, assim, na área de growth da Sigu? Tá. Cara, eu tenho duas coisas, assim. A primeira delas é escolher onde que eu vou marretar, não ficar dando tiro para tudo que é lado. Então, por exemplo, a gente escolheu, e aí eu acho que daqui a pouco a gente pode entrar em outras perguntas ali relacionadas a equilíbrio, né, de demanda e tal, beleza? Mas a gente escolheu focar gastar mais esforço na atração de cliente final. Não significa que eu não tenho esforço para atração de profissional, mas é a briga que eu escolhi comprar neste momento. Pode ser que daqui a 3 meses mude, tá? Por exemplo. Mas isso tem muito a ver com o tamanho da oportunidade que a gente tem. Então, essa é a nossa... Independente do nome, do framework, é isso. Eu escolho poucas coisas para eu marretar e aí eu gasto bastante energia lá dentro. E aí, cara, como rotina, assim, eu agora estou fazendo um movimento de ter uma pessoa só para olhar para profissionais e uma pessoa só para olhar para cliente final. Até então não tinha Não tinha essa divisão. Mas o desafio agora, dados os modelos de Natura, estão bem maiores. E aí a gente realmente precisa meio que... Porque, assim, quando eu abro uma nova cidade, começa tudo de novo. Então, de repente, em São Paulo, eu tenho um equilíbrio X. Quando eu abro nova cidade, eu preciso trabalhar isso de novo. Então, não adianta eu achar que tipo assim, está resolvido, e porque não está. E aí, por exemplo, profissional em Brasília foi um negócio desafiador. Assim. Em São Paulo nunca foi um problema muito grande. Em Brasília já foi um pouco mais desafiador, sabe? Sim, acho que isso aí a gente pode entrar já nas dúvidas, bastante dúvidas do pessoal aqui do chat em relação a isso. Felipe tem essa dúvida que é na proporção, aquisição de prestadores de clientes. Nesse processo de expansão aí, como é que vocês fazem esse trabalho? Ele pergunta ali, sempre mantém a proporção da demanda ou posso desequilibrar essa demanda para fins de ter uma reserva de profissionais, por exemplo, deixar alguns profissionais sem serviço, às vezes, por exemplo, que pode ser um risco, mas para a buffer, assim, pode... É uma merda, porque se eles ficam muito ociosos, desengaja. E aí, para. O que a gente regula mais é na entrada. Então, do tipo, se eu vi que minha demanda caiu, eu diminuo a minha contratação de novas meninas, né? Esse é o primeiro mecanismo ali, tal. Outra coisa que acontece é, assim, de modo geral, qualquer desbalanço é ruim, né? Sim. Só que tem alguns desbalanços que você ainda consegue manipular. Então, por exemplo, se eu estou com muita demanda e pouca profissional, eu posso, por exemplo, aumentar o valor do Member Get Member lá para profissional trazer mais gente. Tipo assim, velho, eu prefiro pagar mais caro para uma profissional agora, mas resolver esse problema, ou no mínimo não ter um problema gigantesco. Outra coisa, eu posso começar a segurar um pouquinho de demanda até resolver outro problema. Então, por exemplo, a gente não costuma fazer muita promoção quinta e sexta, porque já tem uma demanda mais alta. Pela natureza do serviço e tal. Então, a gente segura um pouquinho nesse sentido, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se eu tenho cliente de mais, gente de menos, o cliente fica puto. Se eu tenho cliente de menos e profissional de mais, eu tenho desengajamento. Uma coisa que a gente faz quando a gente está começando uma nova cidade, que é a história do ovo da galinha, que muita gente pergunta, eu pego uma profissional, ou X profissionais, e eu pago diária delas. O que eu quero dizer com isso? Eu falo assim, moça,
Você vai ficar sentado aqui à toa o dia inteiro, porque se brotar pedido, você precisa atender. Tipo, eu preciso garantir, especialmente no início, que os primeiros tem ali. Uhum. Só que eu não falo para ela ficar parada de graça, porque senão ela não fica, ela vai tocar a vida dela. Então eu falo, olha, eu te pago a diária, você fica à minha disposição, e aí tem um serviço, a gente faz isso. Então, é uma forma rápida de você começar a engrenar o negócio, porque você precisa ter profissional boa, no nosso caso, precisa ter profissional boa, porque se alguém pedir e tiver uma experiência ruim, é uma merda, já era. E aí ela fala mal, não recomenda e tal. Então, a gente garante que a profissional é boa, garante que ela está disponível, e aí as pessoas vão realmente ter fazer um pedido, e fazendo esse pedido, vai ter alguém para atender. Sim. Aí começa a engrenar. Aí chega um momento 2, eu não preciso pagar mais diária. Eu já tenho algumas o suficiente para atender. Aí do tipo assim, puta, aumentou muito a demanda. Então, ou eu acelero lá no trabalho, ou eu falo assim, mulherada, é o seguinte, vão trabalhar absurdo, só que em vez de vocês pegarem 65%, vocês pegam 80% do pedido. Então, eu sacrifico a minha margem em prol. E aí a menina entende, falou assim, beleza, semana para eu ganhar dinheiro agora, pau na máquina, vou trabalhar de 7 às 7, 7 às 10 e aí tá. Então ninguém é obrigado a trabalhar horário nenhum, mas eu posso dar um estímulo financeiro maior. Então você tem que entender que no início você tem uma tendência a não ser tão eficiente, mas você precisa garantir que a maquininha comece a girar, sabe? Legal. Não, acho que são ótimos insights. Eu queria pegar uma dúvida aqui do Maurício. Pelo que eu entendi aqui, o Maurício tem um marketplace, né? Ele está com marketplace de mentorias online. E aí, nesse sentido, ele está com dificuldade ele não está com dificuldade de trazer mentor, mas ele está com dificuldade de gerar demanda. E aí eu acho que ele entra numa dúvida de canal, do tipo, dentro da Singu aí, Gabriel, vocês conseguem fazer com que a Manicure, por exemplo, gere leads, que a Manicure divulgue a Singu, porque pelo que eu entendi, a dúvida do Maurício é essa: como é que eu utilizo a minha base de mentores, por exemplo, no caso de vocês, os prestadores de serviço, para trazer mais isso à plataforma? E aí eu acho que com isso já dá para entrar. Como é que vocês evitam que a Manicure faça o serviço direto para o usuário final? Para mim, esse é o grande desafio, assim, meio que assim, se a pessoa vai trazer cliente para você, por que ela não vai levar para ela diretamente? Exato. Não acho que tem. Realmente você tem que ter uma boa incentivo, um bom incentivo ali para o negócio funcionar. Então, de cara é isso. Não é o que a gente faz mais, mas ao mesmo tempo a gente pode testar várias coisas. Então, eu de repente posso falar assim, olha, se a menina pedir com você, seu take rate é 100%. Eu não quero lucrar nisso aqui. Só que a gente sabe que se eu levo uma pessoa para dentro da plataforma, ela pode pedir outros serviços, pode pedir outros profissionais. Então, meio que assim, traz a fulana aqui por dentro, que aí você vai ganhar no cartão de crédito, você ganha na hora, você pode... Ela ganha, tipo, a gente tem um modelinho de gamification, né, que ela, enfim, é beneficiada e tal. Então, isso pode estimular a pessoa, mas a gente não fez esse teste ainda não, tá? E aí, já respondendo a pergunta que eu acho que eu mais respondo na história mundial é como evitar o bypass aí, né? Cara, tem algumas formas, e eu acho que ela não tem uma definitiva e tem várias que... Talvez para algum tipo de marketplace tenha, no nosso não. Mas na prática, sim, todo mundo precisa ganhar na história. A cliente precisa ganhar e a profissional precisa ganhar se o deal é feito por dentro da plataforma. Aí você me pergunta, não tem desintermediação? Claro que tem. Não é esse o ponto. Mas o negócio não pode ser danoso para o meu modelo. Então, o que a gente faz? A profissional tem alguns incentivos. Todo serviço que ela pega, toda interação que ela tem com a Singu, ela ganha pontos lá, e tem um sisteminha de gamification que ela vai subindo de nível, e esse nível dá uma série de benefícios para ela. Ponto. Um dos benefícios, para vocês terem ideia, uma vez por ano a gente faz a convenção anual das melhores profissionais, a gente dá um carro zero para melhor. Então, tipo assim, é outro game. E tem vários outros prêmios, né? É claro, é uma. Mas, cara, a menina vai falar assim, pô, eu vou arriscar, vou querer ganhar 15 contos se eventualmente ela tá no páreo para ganhar um carro zero, é muito desproporcional, né? Então, isso e outros prêmios, outros brindes, outras coisinhas. Cara, ao mesmo tempo, a gente
tem uma dinâmica de entregar mais para a menina. Aí, detalhe, se a menina desintermedia, é exclusão na hora, não tem choro nem vela, a regra é clara, né? E a gente investe muito nas meninas também, do tipo, cara, tem treinamento, tem reciclagem, a gente está indo para uma linha agora de treinamento em outros aspectos também da vida delas, de educação financeira e tal. Legal. Então, assim, na prática, então de estímulo para ver se ela pode conseguir fazer isso, né? Acabei de ver que quem fez a pergunta do bypass aqui foi o Luiz da minha Growth Community. Tem um grupo de WhatsApp aí. Boa, Luiz. Boa. E a gente... Bom, esse é o primeiro lado. O outro lado, o incentivo para minha cliente. Não, cara, no fim do dia, ela ainda tem um CNPJ para processar. Se ela tiver problema, nós vamos realocar alguém na hora, nós vamos dar crédito. Então, tipo, a gente não vai deixar a menina na mão. A gente tem várias modalidades, então, tipo, pagamento com cartão, a gente tem várias modalidades ali cara, outro serviço na hora, a gente tem, por exemplo, Sigunal, que a menina pede uma profissional, nossa cliente pede uma profissional, e a gente está integrado com a 99. Então, a profissional toca no celular inteligente, a profissional aceita, quando ela aceita, vai um carro da 99 já automático, busca ela, leva ela na casa da cliente. Então, em meia hora a gente entrega uma profissional de beleza hoje. Então, tipo assim, para bater a agenda, não sei o que, às vezes precisa na hora. Então, a gente tem uma série de benefícios. E aí eu trago outros benefícios, tipo assinatura, porque aí a menina fica fiel a mim e desintermedia menos. Então, eu tenho benefício para todo mundo. Por fim, eu também tenho um modelo de cliente oculto. Então, se eu desconfio que alguma profissional está ali desintermediando, e a gente tem muito dado, né, para olhar, para ver um certo padrão de comportamento e tal, a gente manda um cliente oculto e vê se ela tenta desintermediar. E aí, enfim, mais ou menos essa pegada. O bypass, com certeza, ele é uma dúvida que sempre surgiu nos outros 2 webinars que a gente fez de Marketplace, ainda mesmo que a gente não tenha especificamente falado sobre bypass, mas com certeza o Felipe ali, inclusive, pergunta, né, se tem algum momento que tu deve te preocupar com o bypass, ou só quando já tracionou, só quando já está em escala, ou tem que te preocupar desde o início do Marketplace? Não, como modelo, eu acho que desde o início, porque o que eu costumo falar é assim, se o seu plano funciona no papel, talvez ele funcione na vida real. Agora, se ele não funciona nem no papel, na vida real vai dar ruim, com certeza. Então, assim, eu acho que tem que respeitar algumas premissas básicas ali do negócio. E pode ser que, por causa disso e tal, você consiga... vai ter que ir adaptando, descobrindo e tal. Mas... se eu tivesse na situação de vocês, né, que está pensando no marketplace e tudo mais, eu simplesmente veria uma porrada de marketplace que funciona bem e veria o que são os incentivos e as proteções. Por exemplo, a Dog Hero, inclusive, vou dar uma dica aqui para vocês, eu tenho meu podcast de Growth, o Deep Growth, vou mandar aqui para vocês, e tem uma entrevista com o Edu Bayer. O Edu Bayer, ele fundou o iFood e depois o Dog Hero. Então ele manja um pouco de marketplace. E por exemplo, lá fala do que eles criaram na Dog Hero como incentivo. É um pouco diferente do nosso, mas, por exemplo, a Dog Hero tem um veterinário à disposição. Então, o cachorro está na casa de alguém e deu ruim, cara, ela paga o veterinário dali, entendeu? Tem uma série de tranquilidades ali. Eu investigaria várias dessas coisas para poder, enfim, para poder cuidar bem do negócio. Então, Felipe, aí eu acho que, assim, no mínimo, você se preocupar com o modelo, mas realmente no início vai tocando o terror aí e traciona, né? Mas... eu acho que tem essa tua resposta, Gabriel, acho que dá pra gente abrir 2 possíveis próximas perguntas aí. O Leonardo perguntou que dados que vocês usam para identificar o bypass. Aí eu acho que faz sentido tu talvez compartilhar como é que vocês fazem, porque tu comentou de alguma coisa ali que quando vocês desconfiam que a profissional talvez esteja desintermediando, vocês têm um cliente oculto, por exemplo. Mas antes disso, né, como é que vocês conseguem ter essa suspeita e como é que essa informação chega até vocês? Vou simplificar, tá? Mas, cara, a primeira denúncia, talvez tem gente que comenta e a gente investiga, simples assim.
E o outro, padrão de atendimento, assim. Então, do tipo, a pessoa atendia X, e aí do nada começa a ir reduzindo, isso já enfim, é um sinal... Já comunica alguma coisa, é um sinal. É um sinal. É que junto disso, velho, você vê... É difícil. Tem uns aspectos meio intangíveis, tem... Cara, às vezes as meninas postam alguma coisa no Instagram, sabe? Tem tipo, um tanto de coisinha assim, mas de um modo geral o padrão de atendimento é o oficial ali, sabe? Sim. Porque daí, acho que aí a segunda pergunta que eu ia te fazer é justamente assim, que tu sugeriu para o pessoal investigar o case da Dog Hero, se vocês estudaram, ou se vocês têm alguma fonte confiável de benchmarks, por exemplo, né? Que tipo de benchmark vocês, nosso CAC, o nosso bypass, o nosso LTV é tanto, onde é que tu tá buscando referências para entender se tu tá indo bem ou se vocês só se comparam com vocês mesmos? Cara, o Thales, ele vem desse mundo de marketplace de serviço, né? Ele criou marketplace de serviço aqui no Brasil, na verdade. Assim, a gente tem alguns números, mas no fim do dia a gente não está preocupando tanto, porque, por exemplo, o play de um tanto de startup hoje é queimar muita grana com voucher, por exemplo. A gente não faz isso. Então, se eu usar qualquer coisa nesse sentido, eu estou comparando banana com maçã, sabe? Eu tenho menos noia de benchmark e eu tenho mais preocupação de eu comigo mesmo. Eu preciso estar melhor que eu mesmo. Lógico, você tem, tipo assim, eu tenho lá padrão de atendimento, nota, fulfillment, né, de quantos serviços eu consigo entregar e tal. Eu sei que tem que estar world class o negócio. Então, fulfillment nosso é 99,8, ou seja, eu consigo fazer 98,8 serviços. Então, é muito pouco que dá algum problema do meu lado que eu não consigo atender o cliente, entendeu? Pô, caiu para 97, por mais que pareça bom, já é muito, é uma queda muito grande. Então, eu fico atento. A gente nunca deixa chegar nesse ponto, inclusive. Mas, enfim. Mas eu me preocupo menos assim com o externo. Mas eu vou fazer uma coisa que eu acho muito interessante aqui. Quando eu vim para o mundo dos marketplaces, eu estudei um artigo só que me ajudou. É que esse artigo lista uma porrada lista de 40 artigos. É a Bíblia. Mas é esse aqui, ó. É o resumo do Andrew Chen aí sobre marketplace, que eu já tinha separado para vocês. E aí tem uma porrada deve ter o quê? 40? Não, 20. São 20 artigos aí sobre o tema marketplace de um modo geral, tá? Então, para vocês, eu acho que pode ser bem interessante, porque aí ele aborda muitos diferentes, tal, então não fica só no modelo igual o da Singu aqui, né? Mas, enfim. Nada melhor do que estudar. Cara, porque especialmente ali o Andrew Chen, agora ele faz parte da Andreessen Horowitz, né? Eles investem muito em marketplace. Então, tem muita coisa ali, muito aprendizado. Claro que você tem que, às vezes, tropicalizar umas coisas, não, mas, de modo geral, funciona bem. Assim. Sempre analisar o próprio contexto, quase, de sair aplicando estratégia gringa por aí, né? Tem uma dúvida aqui, Gabriel, do Ramiro. O Ramiro é fundador da Fácil Consulta, é um marketplace investido pela UOL, inclusive também está prestigiando aqui a nossa live. Nossa live é como qualquer, enfim. Ele queria entender como é que vocês metrificam a penetração de mercado na cidade de São Paulo, por exemplo. Não sei, Ramiro, se é a penetração de mercado, quer dizer market share, do tipo, do tanto de beleza, né, de pedidos de beleza, por exemplo, que existe na cidade de São Paulo, quantos por cento da Singu seria isso? Não sei se essa é a dúvida, mas como você pode comentar isso aí, Gabriel, do tipo, se vocês conseguem fazer esse cálculo de market share ou de penetração de mercado, tipo, em cada praça, né? Eu faço o cálculo que hoje é ridículo. Tipo, o mercado de beleza no Brasil é um negócio tão gigantesco, tão gigantesco, tão gigantesco, que eu sou tão pequeno comparado a isso que é irrelevante para mim, assim. Então, o Ramiro até colocou ali, né? Quando foi aproveitado. Ramiro, no meu caso, eu sei que é nada, então eu nem estresso com esse negócio, porque, pra vocês terem ideia, o mercado de beleza de São Paulo é maior que o da Colômbia inteiro, sabe? Então, não tem porquê. É claro que algumas coisas a gente fica mais atento nesse sentido, que é menos sobre penetração de mercado e mais sobre posicionamento em alguns bairros que são importantes para a gente, né? Que são bairros ganhadores ali. Legal.
Eu acompanho como é que está o número de pedidos do bairro, satisfação do bairro, crescimento do bairro. Então, é menos sobre quanto eu dominei e mais sobre como que eu estou crescendo e tal. Eu tô meu brinquedinho aqui que eu fico falando. Mas é isso. Então, eu não olho tanto nesse sentido, sabe? Até porque o meu maior concorrente hoje é o hábito antigo, né? O salão e tal. Então, beleza. Aí beleza. Essa pergunta já ficou melhor. Que é sobre o dilema de abrir mais cidades ou penetrar. Agora tá mais claro. Aí eu acho que uma discussão filosófica melhor, assim. De um modo geral, é um equilíbrio realmente entre rentabilidade e tudo mais, mas outro de competitividade, de proteção, de mercado e tal. A gente começou a testar os modelos agora de expansão, menos do ponto de vista se já saturou São Paulo, porque não está nem riscando o negócio. Nem está arriscando o negócio, e aí a gente olha muito mais outros aspectos, que é, cara, será que tem alguma coisa que está muito latente a ponto de ser meio fácil de eu entrar? Será que o fato de eu, por exemplo, especialmente a gente, o fato de a gente estar em poucos lugares, muitas vezes priva a gente de fazer algumas parcerias muito boas, por não estar em mais lugares. Então, talvez São Paulo não está sendo beneficiado por uma barbearia aqui, por não estar presente em outras cidades, por exemplo. Ou eu estou vendo que tem algum concorrente meu começando a crescer em várias outras cidades. Eu olho muito mais para esse ângulo, tá, Ramiro? E menos com o ângulo de saturação, assim. Então, decidi abrir Brasília porque, por causa da situação agora, a gente viu que, do ponto de vista socioeconômico, lá é uma cidade interessante, os preços são bons ali de salão e tal, e a gente descobriu um modelo de expansão agora, está testando, na verdade, razoavelmente bem sucedido, que custa tipo 70%, 80% menos do que a gente tinha desenhado, especialmente por usar salão de beleza para a gente expandir. Porque os salões estão fechados, os salões estão em etapa crítica, então a gente entendeu que o timing podia ser determinante nesse negócio, mas de fato a gente segura bastante, bem atento nesse sentido aí, para não dispersar demais mesmo, sabe? Vocês criaram então, Gabriel, um playbook para expansão para outras cidades? Já tem esse Estamos criando. Não está bom como eu gostaria ainda. Bem longe, na verdade. Tipo, acho que Singu foi o primeiro experimento, BH vai ser um próximo, bem melhor, eu espero já. Tipo, tá indo, tá tracionando e tal, mas ainda ficou muito mais caro do que eu gostaria, os primeiros clientes e tal, então isso eu tô tunando. E só complementando uma coisa aqui, que o Derek perguntou, que o mercado de beleza é gigantesco, porém a Singu não contempla serviços de barbearia, coloração, química em geral. Você me tarifica em base em número geral do mercado ou segmentado aos serviços que vocês entregam? As duas coisas, né? As duas coisas. Então, eu olho o mercado como um todo, eu olho aqueles segmentos ali que eu atendo primeiro, mas a nossa lógica hoje é muito mais focar em serviços mais padronizáveis e mais treináveis. Então, tipo, dificilmente vou botar corte de cabelo tão cedo, assim. Coloração talvez já faz mais sentido. Barbearia, cara, barbearia eu cheguei à conclusão que não vale a pena vender para homem, não. Porque para uma mulherada gasta muito mais dinheiro. Mais. Eu tenho uns estudos que eu fiz com a minha base, assim, que é inacreditável quanto a mulherada gasta com esse negócio. Então, ticket médio maior. Então, tipo assim, a gente olha as duas coisas, tá, Derek? Mas, independente se eu tô olhando só do meu serviço, de todos, é muito irrelevante. Assim, tem muita grana na mesa pra gente aproveitar. Não sei se o Derek tá empreendendo nesse mercado aí, mas, Derek, te sugiro tu ouvir o podcast da Stella Playbook. Tem um empreendedor, esqueci o nome do case agora, estou procurando aqui, que é fundador da Dr. Jones, que é produto masculino, aí é mais nesse cenário de barbearia, enfim, se tu tá empreendendo nesse mercado, é legal de escutar.
Aí o Thiago perguntou aqui, Gabriel, como é que funciona a quebra de vendas de ambos os lados essa dúvida eu não sei se eu entendi, Thiago. Eu Quebra entendi. de vendas. Deixa comigo. Vai lá. Provavelmente o Thiago está perguntando sobre serviço cancelado pela cliente, pela artista, né? Pode ser. Então, cara, a lógica e principal eu tenho multa e punição para os dois lados. Uhum. Simples. Então, aí tem as regrinhas, né? Então, enfim, tem as regrinhas do jogo. Então, se cancela com tanto tempo, paga tanto, se não, paga tanto. A profissional se cancela tanto, toma... Tipo, ela pode tomar uma multa do tipo, de fato, financeira, outras ela só toma punição, mas a gente aloca alguém rapidão para colocar. Então, é meio essas coisas. Vou continuar uma aqui, que é ainda do Derek, porque eu acho que tem a ver que se a gente já pensaram em expansão utilizando cadeira vaga em salão. Sim. Parcialmente, tem um pedaço ali que é isso aí. Tem algumas frentes de salão, na verdade. Tem uma que é menos sobre a pessoa atender no salão, mas é mais, por exemplo, ou eu usar o salão no dia que o salão está fechado ou tem pouco movimento, ou eu usar a profissional do salão no dia que tem pouco movimento, porque aí ela está trabalhando, ou ele contratar a Singu para atender no dia que está com alta demanda e ele não tem profissional suficiente, porque aí ele não precisa ter vários profissionais, ele pode ter menos, e aí quando tem pico de demanda, ele chama a Singu que resolve pepino. A gente testou alguns deles e tal. Então, e aí, por exemplo, o Leonardo também pergunta, né? Vocês usam a mão de obra das profissionais. Está testando um tanto de modelo aí, tá? Enfim, tá testando um tanto de modelo. Porque tudo é viável, mas aí depende do incentivo, depende... Por exemplo, na época de pandemia, tem muitos salões querendo esse modelo. Mas e aí, daqui a 6 meses? Será que vai ser ainda, né? Sim. É diferente. E eu acho que deixa eu... Vai lá. Não, vai lá, eu queria complementar a resposta e vai lá. Não, eu já ia puxar outro. Eu perguntei se existe algum tipo de seguro para o cliente. Oficialmente não, mas na prática sim, né? Intercorrência a gente resolve o problema. Intercorrência, né? E manda outra profissional. Cara, tem de tudo. Manda outro profissional, reembolso, crédito, pago, estragou alguma coisa na casa do cliente. Tipo assim, é um custo baixo, talvez alto no curto prazo, mas baixíssimo no longo prazo. Porque se eu fico queimado nesse sentido, cara, a menina falou que deu algum problema, a gente vai lá, resolve, tal. Meu time de atendimento tem orçamento para resolver pepino sem precisar, tipo, subir a decisão. Elas até tanto podem gastar lá e pronto. Legal. Vamos com a pergunta do Vitor aqui, mas depois eu quero voltar, porque tem uma dúvida do Felipe ali, que eu acho que é, não eu, né, o outro Felipe, mas a dúvida do Vitor é em relação às parcerias, que são as embaixadoras da marca. A gente comentou sobre isso no início aí da live, mas como é que elas te ajudam a trazer mais profissionais? Você comentou que tem um Member Get Member, né? E se vocês usam alguma estratégia de employer branding, assim, das embaixadoras aí? Assim, embaixadoras, entre aspas, sim, e oficialmente ainda não, mas a gente também quer fazer esse negócio. Primeiro que as meninas gostam, e segundo porque eu acho que realmente gera uma sensação de importância para elas, que é um negócio relevante. A gente vai começar em breve um projeto de comunidade, um negócio, depois, em breve vai estar público, e aí eu vou usar muito das meninas da minha base para criar conteúdo. Então eu vou usar a força, que tipo assim, é melhor eu pegar alguém do meu time para fazer um conteúdo de unha, ou a menina. E tanto é que, por exemplo, a gente tem uma coluna lá na Vogue, a gente escreve, de vez em quando sai alguns portais de beleza. Cara, sempre que a gente vai fazer, não é a gente inventando, a gente pega uma profissional boa e aí sim constrói com ela o conteúdo, então tipo, sai da nossa mão, mas o conteúdo ali, inclusive a pessoa é citada, enfim. Eu acho que essa é a grande parada, sabe? Legal. Aí nesse sentido aí, só voltando um pouquinho, né, Gabriel, o Felipe aqui perguntou, comentou sobre esse processo que vocês passaram de identificar o melhor cliente, né, o
o que talvez vocês conseguissem reduzir aí né, o payback, enfim. E aí pergunta sobre esse processo. Acha melhor dar tiro para todo lado e depois analisar os dados e encontrar a persona mais rentável, ou definir primeiro várias personas e ir testando? Tipo, priorizar as personas que tu vai testando e depois comparar uma com a outra. Como é que foi esse processo na prática para vocês? É um pouco tricky, assim, porque vai no conceito o que é dar tiro para tudo que é lado, né? Eu acho que vale a pena, assim, você, vamos supor, define 2 ou 3 personas. Por algum motivo, usa o critério que você quiser, e aí você define. Aí você traz gente das 2 ou 3 personas. Aí, nesse sentido, eu acho razoável. Aí, de fato, você coleta dados e você começa a ver o que vai acontecer. Isso eu acho bom. Não acho que vale a pena você, tipo, realmente dar tiro para tudo que é lado e não ter nem dado suficiente para validar ou invalidar alguma coisa. Então, tipo assim, em vez de focar em uma persona e só, talvez foque em 3, mas não traz 20 diferentes, sabe? Porque você vai ter 5 de cada uma e não vai ser suficiente para isso. Então, é um negócio meio chatinho ali, mas sim, e foi o que eu falei. Muitas vezes, até uma empresa que foi mentorada minha, chamou um Help, eles passaram por esse dilema. E aí o que eu falei o que eles fizeram foi: começa a rodar em cima de algumas pessoas, mas não tira conclusão nenhuma muito rápido, porque é muito pouco dado. Mas você já vai começar a ter cheiro das coisas. Você vai começar a ter cheiro se é muito... Tipo, se faz algum sentido. Tipo assim, cara, ainda tá razoável, vale a pena estressar mais. Nossa, esse aqui é muito pior do que esse. Tira esse, vamos até pensar em outra persona, sabe? Isso eu acho que é interessante, que dá para fazer. Minha dúvida pontual do Rodrigo, ele é meio de pagamento. Wirecard. Wirecard. Por um motivo. Somente um motivo. O split. Split de pagamento. Porque aí você evita a bitributação, né? Você splita antes do dinheiro entrar na sua conta, na real. Sim. Tem alguns outros players agora, na verdade, que tem split também e tal, mas dado todo o setup complexo financeiro lá e tal, hoje o Wirecard é a única que resolve mesmo o problema. Legal. Porque o Wirecard não ZUP, não faço ideia. O pessoal já analisou a ZUP, ou não resolvia de um bom jeito. A gente gasta muito tempo olhando isso, porque não é que a gente está plenamente satisfeito com o Wirecard, não. É que resolve o problema. Que é a dor maior, certamente, né, Davi? Nesse sentido, acho que até tinha uma dúvida mais jurídica, assim, se tem que emitir nota fiscal, por exemplo, ou, enfim, recolher INSS. Como é que funciona essa parte? Tu tem conhecimento sobre isso ou não, Davi? Velho, não sei direito. Para não falar que eu não sei direito, assim... Faria sentido botar, mas não, é uma coisa que foge um pouco da tua área também, né? Assim, na real eu acho que eu sei, mas tem grande chance de eu falar merda. Então, eu prefiro eventualmente até fazer o dever de casa e te mando, mais do que, sabe? A Wirecard tá ali, que faliu com fraude na Europa, cara, a gente ficou muito atento com isso, e o Thales é muito próximo de algumas pessoas, então ele até recebeu muito em primeira mão as coisas. Na prática, vai ter uma aquisição da Wirecard no Brasil aqui, então, a princípio, sim, a gente continua, mas a gente está em busca... Cara, não é que a gente está em busca, a gente sempre quer a melhor solução e a solução mais barata, ponto, né? É isso. Provavelmente a gente migra aí nos próximos 6 meses, dado algumas coisas que estão acontecendo no mercado, que a gente sabe. Mas vamos ver. E assim, na real, tem uma coisa que é muito ruim da Wirecard, consegue ser péssimo, que é a parte de assinatura. E aí, pra gente fazer assinatura, foi muita gambiarra. E aí fica mais difícil ainda você achar um player que tenha assinatura, split, cara, toda uma lógica de serviço financeiro que a gente tem para as meninas, aí é uma complicação. O Vitor responde aqui: quanto vocês pagam aos artistas em quantos dias? Ou 14, que é o default da Wirecard, ou elas podem adiantar o recebível no mesmo dia. E o Vitor pergunta se pretende migrar para o Open Banking. Já estamos migrando, na verdade. Essa é uma das coisas ali. É uma vertical de negócio nova que vai surgir, então, assim.
Como é que é? Ou não? É uma vertical de negócio. Está público até, é um banco que a gente está fazendo, tal, muito nesse sentido de, cara, dar acesso às meninas a, cara, já recebe a grana e já pode pagar na mesma hora a conta dela, XYZ, tem acesso a um app, porque como eu conheço o perfil dela, eu consigo, inclusive, fazer toda uma avaliação de risco muito diferente do banco, Sim, faz total sentido. Então, é um pouco diferente essa história aí. Mas, cara, isso é uma capítulo à parte, essa história de grana. É muito chato mesmo. Meu Deus, vocês devem realmente sofrer com esse negócio aí. E tem uma dúvida ali, a dúvida do Derek ali que eu achei boa. Ele sabe que tu não foi o fundador da Singu, né? Mas que nitidamente tu foi o cara que conseguiu também ajudar muito no crescimento. Se tu tivesse início, qual seria a estratégia para começar o negócio, para buscar os primeiros clientes e para tirar a Singu do zero, por exemplo, para a primeira atração ali, primeiro sprint de atração? Cara, eu gosto da tese de uma persona clara ali e, de fato, você vê se você está entregando valor ali. O que eu vou fazer em cidade nova agora, um teste, vai ser eu realmente ter algumas embaixadoras locais, pessoas razoavelmente influentes, né? E alguns players locais relevantes, parceiros também. Então, do tipo assim, eu tenho um restaurante que ele fala com o público que eu quero falar, e aí eu faço um deal com ele para ele, cara, ou dar de graça, ou dar um crédito agressivo e tal. Dificilmente esse cliente se paga em si. Mas eu acho que isso é interessante para eu ver se eu estou conseguindo entregar valor para essa pessoa. Aí eu faço a primeira ligação, converso com ela e vejo se essa pessoa pede também, tá? Algumas coisas assim. Então eu gosto dessa linha porque para você se apoiar na autoridade de alguém. Se você não tem autoridade, especialmente o business da Singu que tem a ver com segurança e tal, a gente precisa se apoiar na credibilidade de alguém. Inclusive, o pulo do gato, na verdade, que eu fiz ano passado e esse ano, foi toda a história narrativa da Singu foi em cima de credibilidade e autoridade, porque a principal objeção que a gente tinha era medo. E aí eu falei, cara, então se é medo, eu vou realmente me estruturar aqui de um jeito que as pessoas vão ver muito valor ou vão ver que eu estou jogando um outro jogo. Cara, aí a gente se junta com a Vogue, com o L'Occitane, invisto num design, num layout que faz sentido. Cara, você criar elementos assim, tipo, juntar vários elementos para dar credibilidade para a marca. Prova social, depoimento, mídia, PR. A gente trouxe a Débora Seco, né, como nossa sócia da Singu. Cara, aí quando eu conto essa história inteira, ou seja, não é só Vogue ou Débora Seco, L'Occitane, cara, tudo. E agora eu trouxe mais uma porrada ainda, que é a Natura, aí agora vai. Aí a gente, de fato, cria essa sensação na pessoa do tipo assim, cara, os caras não são fundo de quintal. O tempo inteiro tem reforço positivo de que a gente é muito bom. Cara, nossa avaliação na App Store é muito boa. Nossos depoimentos em social media é muito bom. Nosso posicionamento, de modo geral, é bom. A gente tem bastante gente influente falando da gente. A gente, querendo ou não, o próprio Thales faz um papel desse, né? Tipo, o business de ser um empreendedor mais conhecido, famoso e tal. E isso a gente há muito tempo vem fazendo, não é do dia para a noite. A gente investe em PR desde muito cedo. Eu não estou falando que a solução para as empresas de vocês é fazer isso, mas estou falando que quando eu vi que a minha principal objeção era segurança, cara, aí foi outro game, assim, sabe? Isso é um negócio bem, bem legal. E acho que, né, Gabriel, a UOL é uma aceleradora justamente, né, que a gente ajuda as startups aqui bem no início da trajetória. Uma das coisas que a gente fala no dia a dia da aceleração é que a única certeza que quando a startup nasce é que ela nasce sendo duas coisas. Ela nasce sendo pobre e desconhecida. Então, assim, para tu conseguir conquistar um processo de credibilidade dentro, né, de uma startup que está bem early stage, né, às vezes um investimento, né, tu te juntar com o irmão mais velho ou pegar um investimento
facilita nesse processo, né? Justamente para poder investir nessas coisas, nessas estratégias de credibilidade, também para tudo, né? Conseguir fazer aí, conseguir conquistar os primeiros clientes. Mas a Singu, por exemplo, não passou ainda, não sei se passou por esse processo aí de investimento, como a própria Resultados Digitais passou, né? Comenta um pouco dessa diferença entre as duas estratégias, assim, para conquistar mais essa credibilidade. Uma Cara, B2B, outra B2C, né? Enfim. Na verdade, até isso, a Singu nasceu assim já, na real. O Thales, um dos sócios no início, que acabou saindo, era o filho de um dono de uma grande rede de salão, na verdade. Então já se conhecia um pouquinho e tal. E aí o Thales usa um pouco da influência dele, levanta o primeiro round ali de seed com um dos investidores foi alguém do grupo Boticário, um dos donos, assim, alguma coisa assim. Então também vai trazendo algumas coisinhas. Mas, cara, no fim foi um mix de... Realmente o dinheiro ele tem esse poder ali, porque no início você pode muito manipular a percepção das pessoas. Isso que eu acho lindo no marketing, né? Manipular as pessoas, conseguir fazer isso é muito incrível. E é por isso que hoje eu fico sempre com o pé atrás de algumas coisas, cara, porque é muito fácil você manipular a impressão mesmo. Vou te dar um exemplo. O que eu vou fazer em BH? Eu vou dar 100 cortesias de Singu. Eu vou pegar 10 embaixadoras, pessoas relevantes, que eu vou pegar por relacionamento. Não precisa ser a Xuxa lá de BH. Pode ser gente pequena, mas naquele meio é relevante. É uma médica relevante, é uma advogada relevante, é uma estilista relevante, enfim, converso com as minhas pessoas. E aí eu vou falar assim, ó, eu vou te dar 10 cortesias para você dar para suas amigas, traga 10 pessoas, eu ainda te dou isso, aquilo, a gente cria conteúdo junto, eu te dou tanto tempo aqui de Singu, então tem que botar grana na frente, infelizmente. Não pagando as pessoas, mas em serviço. E aí elas vão ter a missão de pedir Singu como beta. Então elas vão saber que elas ainda estão... Tem esse aspecto mais... você vai abrir a cidade e tal, de exclusividade, blá, blá. E aí eu vou fazer essas meninas marcarem Singu, fazerem o pedido tudo na mesma semana e ficar postando. Por quê? Para gerar uma sensação de, tipo assim, cara, porra, todo mundo falando desse negócio, porque a menina vai ver de 2 ou 3 ali diferentes, porque, querendo ou não, os círculos sociais são muito parecidos, e por aí vai. Então eu gero essa sensação de, opa, a coisa aqui tá funcionando. Nossa, eu já vi 3 amigas minhas falando, porra, alguma coisa boa deve ter, entendeu? Então eu acho que é um pouco dessa lógica, assim. O que é difícil no marketplace, vou ser bem sincero, marketplace sem dinheiro, eu acho muito difícil. Porque você vai ter o seu take rate lá, a sua parcela, você não tem uma margem gigantesca, você precisa de volume, então, infelizmente, é difícil mesmo, assim. Talvez, se você investir em algum tipo de marketplace com ticket mais alto, talvez isso fique mais simples da conta fechar, sabe? Mas, de um modo geral, é bem difícil mesmo. Bem difícil sem grana, né? É verdade. Tem razão. Tanto é que, assim, no nosso mercado, é por isso, é normal clientes pagarem 12, 18 meses. Então, quando a gente faz em 15 dias, de fato, a gente faz um negócio assim, cara, os caras têm realmente uma capacidade de pegar dinheiro e fazer dinheiro. Não é fácil o processo, mas a gente conseguiu entender como faz essa conta fechar rápido, né? Legal. Gabriel, cara, a gente já ultrapassando, estouramos aí o tempo de 1 hora, na verdade, né? A gente costuma ser bem pontual e valorizar o tempo também de quem está com a gente, porque, né, o boleto vai ser caro, né? Então a gente está pagando por minuto aqui, pessoal. Exato, nossa, ainda bem. Mas acho que a última dúvida ali para a gente fechar, que é a dúvida do Leonardo, que eu acho uma dúvida legal, é se você já pensar em aquisição de players menores como estratégia de expansão. Porque, de fato... Já pensei. Existem muitos marketplaces que surgem, né, bem locais, assim, que até vocês conseguem fazer um voo da galinha, digamos assim, né, que cresce um pouquinho, mas às vezes pegam nesses desafios maiores aí que vocês conseguiram, talvez por toda a experiência do time da Singu, né, todo o network que vocês têm. É que, assim, hoje não tem muitos players também para a gente querer comprar, né? E também não tem tantos players muito relevantes, assim. Então, eu ouso dizer
que se eu quiser entrar num lugar que não tenho que eu não tenho lá e tem algum player, hoje eu acho que eu sou grande o suficiente e tenho muito mais recurso para eu jogar um jogo diferente do que uma aquisição, sabe? O que pode, tipo, não é nem ser escroto, não. Eu acho que é, tipo, talvez seja mais barato mesmo chegar com o pé no peito, falando, ó, agora quem manda aqui sou eu e tal. Por mais arrogante que isso possa parecer, muitas vezes tem que ser a postura que você tem que chegar para a brincadeira funcionar bem, né? Mas faz sentido. E eu vou falar que no exato momento a gente está analisando isso. Mas vou deixar em aberto que isso aí não dá. Isso aí a gente não conseguiu ainda pagar o boleto aí, galera, tá? Então essa informação é confidencial. Porque isso, na verdade, pode comprometer, na verdade. Claro, né? claro. Não teria estresse de... Mas o Gabriel, queria que a gente pudesse fechar, cara, contigo aí compartilhando, assim, muita gente aqui tá no início, né, da trajetória. Sei que muita gente acompanha, não só para pegar insights de growth, até às vezes sei que fala bastante de carreira, como se posicionar como profissional na área, enfim, cara, tu fala de bastante coisa, mas seja para quem tá no início de carreira, tá no início de uma startup, em ambos, que dicas que tu dá hoje para essa galera que tá no início, né, tá no início da trajetória, mas tá com muita energia, tanto para se capacitar em growth, quanto para criar o seu próximo marketplace? Vamos lá. Cara, esse termo, de modo geral, de growth, aqui está até o Ruben aqui recomendando a GLA, meu mentorado aí também. Obrigado, Ruben. Tá em todas, a gente encontra agora, a gente conversa toda semana, na real. Cara, quando a gente está falando de growth, tem muita tendência ao hype, tá? Ao pulo do gato, a técnica, aquela coisinha e tudo mais. E eu já sou um cara que gosta... Ah, tá, voltou, né? Deu uma falhadinha. O fone me avisou que a bateria tá acabando. Eu sou o cara muito mais do fundamento, assim, o cara que gosta muito mais de fazer poucas coisas mais bem feita, evitar hype. Então, fazer boas análises, conhecer os canais de aquisição, conhecer modelos de negócio de modo geral, se inspirar. Cara, essa leitura que eu passei aí tem bastante coisa. Eu sou meio nóia com estudo, na verdade, então geralmente eu sou o cara que assim, porque eu estou pensando em tal coisa, não tem um artigo para te mandar. Aí em um segundo eu já tenho um negócio. Por isso, assim, porque eu entendo que é muito importante essa história. E aí, por exemplo, eu gosto de seguir poucas pessoas boas. Isso foi um negócio difícil para mim, assim, mas eu parei de ter a noia de volume de estudo. Então, em vez de ler muita coisa, cara, eu prefiro ler um livro 2 vezes do que 5 livros diferentes. Se o livro for bom, né? Senão eu nem leio. Por quê? É melhor se entender muito bem como funciona o negócio e colocar em prática e tal, do que ficar só lendo, absorvendo e fazer pouco. E aí, o pessoal aqui até pergunta da comunidade growth. Na verdade, até Vitor e outras pessoas perguntaram. Eu até posso passar o link, mas ela tá cheia. E essa comunidade no WhatsApp nem fui eu que criei. Só tô lá dentro e ela veio... É orgânica. Não, é aquela assim, eu fiz um conjunto de webinars, uma série de webinars há um tempo atrás, gratuitos e tal, e as pessoas que estavam no webinar criaram um grupo de WhatsApp exatamente para se ajudarem, blá, blá, blá. E eu falei, não, beleza, então eu entro aí também e eu ajudo vocês no que eu conseguir, mas muitas vezes eu aprendo muito mais do que eu ajudo os outros lá, porque tem gente muito boa. Cara, e é um grupo bizarro, porque o nível é muito alto, e aí é assim, ó, dá assim, fulano saiu, aí dá 1 minuto, fulano entrou, outra pessoa, Beltrano entrou. O que eu vou fazer em breve, aí até para vocês, vou fazer meu jabá aqui, tá? Se vocês me permitem. Não, meu boleto aqui. Eu já ia entrar aqui, que projeto está tocando, como é que a galera te acompanha e como é que você está fazendo aí para divulgar para o pessoal. O que eu criei? Eu criei junto com a Thay, que é a CMO da Maxmillias, o Growth Leaders Academy, né? Ele começa como um programa de mentoria bem premium para líderes de marketing growth, de empresas normalmente muito estabelecidas já. A gente está com mais de 80 mentorados hoje.
cara, tem muitas empresas, RD, Endeavor, Gympass, o Condizila, o grupo está é mentorado agora também. Então cara, tem coisas muito legais ali, a Dona Mary do Ruben, então tem muita coisa legal, muitos modelos de negócio completamente diferentes, e a lógica é seguir esse modelo. Que eu falei do framework, análise e tudo mais. Só que eu entendo que ele é um modelo, honestamente, eu acho que ele dá bastante ROI e as pessoas estão super satisfeitas lá dentro, mas ele é um modelo que custa caro, porque são 8 empresas por vez, são 5 encontros de 3 horas, tem uma puta comunidade por trás e tal. Agora, eu e a Thay, a gente vai lançar coisas de entrada que são muito mais factíveis da pessoa física pagar. O que eu falo que o GLA é mais PJ e a gente está criando várias PF agora. Ou PJs que estão no iníciozinho. Então, por exemplo, a gente vai criar uma comunidade, cara, que vai ser R$19,90 por mês. Então, se a pessoa não quiser pagar, aí eu desisto dela. Porque R$19,90, pelo amor de Deus. É uma cerveja por mês, cara. Exato. E aí, mas muito nessa linha de já trazer conteúdo curado, de fazer uma live de vez em quando, de ter algumas aulas gravadas e tal. Que é realmente para pegar as pessoas e direcionar. Além disso, a gente também começa com alguns cursos. Então, a gente vai lançar, já tem 2 cursos gravados. Um que é o Growth 101, que é exatamente os first steps ali, os primeiros passos do negócio. E o outro é rotina de experimentos e tal. Um terceiro que eu vou gravar é o de análise, porque esse, honestamente, é o que está virando o jogo para muitas empresas lá do grupo. E depois tem um outro que a gente não sabe ainda o que vai fazer. E também vai ter um grupo mais premium lá, uma mentoria, uma comunidade mais premium, que aí ela vai ter um valor maior assim no ano, ainda pagável com uma pessoa física, mas com número restrito, não é para ter mais gente de entrada, então não é para ter só sênior especialista, mas não é para quem está começando, o nível da discussão também subir. Então, a dica assim, me segue no LinkedIn ou no Instagram, que eu acho que coisa de um mês a gente vai lançar isso tudo já. Legal. Os cursos estão gravados, a plataforma a gente está acabando de construir, e, cara, a gente quer fazer uma linha bem acessível, assim. Então, tipo, o nosso curso deve custar, sei lá, R$200. Cara, para quem tá começando, velho, não sei se você sabe, mas a Thay, que é minha sócia, ela fundou aquele joguinho Colheita Feliz, aquela praga que tinha no Orkut, Facebook, que todo mundo chamava todo mundo. Pô, do jogo chegou a ter 40 milhões de usuários ativos mensais. Viralizou pra caramba. E hoje ela é sócia lá da Max Milhas e tal. Então, a gente está tentando, eu também passei por algumas empresas, eu fui para o Vale, eu estudei bastante lá, eu fiz o Reforge, eu conheço todas essas pessoas que eu mesmo admiro de growth. Eu falo, o Chanel jantou na minha casa em Floripa, e é verdade. Então, eu tento fazer essa... cara, a gente está tentando condensar muitos anos de experiência e aprendizado num modelo, e especialmente do Growth 101, a gente está seguindo um modelo bem diferente de cursos tradicionais ali, porque eu não acredito na educação tradicional, então a gente está criando toda uma lógica de... É um curso que, na verdade, ele é um guia para você executar um projeto e aprender de verdade as coisas ali. E aí a gente dá o fundamento de muita coisa e dá profundidade. E aí fala assim, ó, para você aprofundar nesse aspecto, está aqui a lista de coisas, de conteúdo. Ou para você aprofundar aqui, está ali aqui a lista de coisas. E tem uma proposta de um dever de casa, enfim, nós vamos anunciar em breve aí. Mas, cara, é um projeto que eu estou super empolgado, porque eu entendo que tem muita coisa legal no mercado, tem muito conteúdo legal, mas tem muito conteúdo disperso, sabe? Então, se a gente consegue... E aí eu quero criar para todos os níveis. Tem um negócio de R$19,90 para quem está perdidaço, quer saber por onde começar a andar e conhecer algumas pessoas. Tem os cursos que eles dão mais profundidade. Tem a comunidade um pouco mais cara para quem está já buscando e jogar um jogo diferente. E aí tem, de fato, a mentoria premium, que aí a gente gastando muito tempo mesmo olhando o negócio da pessoa, enfim. Beleza? Obrigado pelo tempo do jabá aí, galera. Espero que tenha servido para vocês. Isso tem um podcast, porque é de graça. O primeiro episódio é com a Dina, que foi VP de Growth do Duolingo, que levou de 3 para 300 milhões de usuários, por exemplo. Então a gente pegou pesado, assim. Tem a Dina, tem o Thales, tem o Rafael Lassance, tem o Rogério, fundador da Wine, tem o Amuri Pinho, presidente da B Startups hoje, isso tudo na primeira temporada, né? Tem
Vou lançar com o Bruno Van Enck, da Corleone, hoje ou amanhã. E muito do nosso pitch lá é falar de growth de um jeito simples, com quem fez esse negócio, mas não só com esse viés técnico, mas viés de produto, viés de negócio, viés de investimento, viés de técnica, viés de um tanto de coisa. Então, tem com o Marcelo Toledo, boa, valeu, Derek, obrigado. Que foi VP de engenharia do Nubank. Então, a gente faz um glossário de tecnologia lá, por exemplo, para quem quer começar a entender o que é AI, o que é o WordPress, o que é não sei o que, a gente faz um catadão lá. Mas é isso, assim, então a gente está investindo nessa lógica de fazer um conteúdo legal, de qualidade, acessível. E aí, lógico, tem a parte cara também, para quem de fato quer jogar um outro jogo, né? Para quem for evoluindo, né? Claro, para quem for se aprimorando, né? Enfim, aprendendo com vocês. Exato. Vai ter para todos os estágios, né? Assim como tem investimento para todos os estágios de startup, vai ter também o... Mas a lógica é um pouco essa mesmo, assim, sabe? Eu recebo muita gente pedindo líder de marketing growth, porque chegou no momento de escalar e não tem quem fazer. Por isso que a gente começa pela mentoria, para ajudar essas pessoas nesse E esse não... Tu é um exemplo bem vivo disso, né, Gabriel? Tu não te formou nisso, né? Tu é engenheiro de alimentos e tu foi aprendendo... Não existe também, né? Não existe essa formação. Do negócio. Exato. Então, peraí, legal, ajudando na formação dos próximos líderes de growth e marketing. Gabriel, de novo, cara, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar os seus conhecimentos. Pessoal, eu deixei os links aqui tanto do podcast quanto da mentoria aí do Gabriel. Fica a dica de seguir ele no Instagram, acho que vai ter uma novidade bacana dele divulgando por lá. E, né, baixa em Singu também, né? Quem estiver aí em São Paulo, Brasília, tem massagem. Tem massagem para relaxar nesse momento, né, de pandemia, um pouco estressante, enfim, né? Que a gente está trabalhando bastante. Então, vamos lá, né? Vamos usar o Singu também, que é marketplace aí que o Gabriel vai ficar feliz de ver vocês usando lá é isso aí. Pessoal, de novo, muito obrigado aí. Gabriel, a gente disponibiliza o link aí para depois para tu poder compartilhar na tua comunidade aí. A gente manda para ti e quem estava inscrito vai receber por e-mail também. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.